Cristina Caldas, 9 anos, desaparece dentro do aquaparque do Restelo. As piscinas são procuradas. A fotografia da menina chega aos noticiários. A hipótese de rapto ganha força. 2 dias depois, com Cristina ainda desaparecida, o parque está novamente a receber visitantes. E Frederico de Mendonça Duarte, também com 9 anos, desaparece no mesmo recinto. Horas depois, uma das piscinas é esvaziada. Anos mais tarde, 3 responsáveis são enviados para julgamento. O julgamento nunca começa. Como foi possível que, depois do primeiro desaparecimento, o aquaparque estivesse novamente a receber famílias? E por que motivo ninguém chegou a ser julgado pelas 2 mortes? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Cristina Caldas tinha 9 anos e estava no aquaparque do Restelo com os pais. Era um recinto delimitado, com entradas próprias, funcionários, piscinas e famílias por toda a parte. Um lugar onde os perigos pareciam visíveis e onde uma criança não deveria conseguir desaparecer sem deixar um percurso. A meio do dia, os pais deixaram de a ver. A procura começou dentro do parque. As zonas acessíveis e as piscinas foram verificadas. Funcionários, familiares e autoridades envolveram-se nas buscas. Mas Cristina não apareceu. Ninguém conseguia indicar uma saída. Não havia uma testemunha confirmada que tivesse visto a menina abandonar o recinto. Também não existia uma explicação visível dentro das piscinas. As horas passaram. O telejornal mostrou o pai de Cristina a distribuir fotografias da filha. Carrinhas da PSP estavam no local. A família tentava transformar uma imagem da menina numa pista que alguém pudesse reconhecer. A procura já não era apenas física, passava a depender de telefonemas, testemunhos e da possibilidade de alguém ter visto Cristina depois de sair do parque. Mas nenhuma dessas possibilidades explicava como ela teria ultrapassado os acessos sem ser notada. Quanto mais a busca se afastava do aquaparque, mais uma pergunta permanecia no ponto de partida. O que ainda não tinha sido examinado dentro daquele recinto? A fotografia de Cristina começou a circular. O pai distribuiu imagens da filha e o desaparecimento chegou ao telejornal. Sem um vestígio claro dentro do parque, a hipótese de saída ou rapto ganhou força. A procura avançou para fora do aquaparque. Era uma mudança compreensível. Se Cristina não estava na superfície, no fundo visível ou nas áreas percorridas, então poderia já não estar ali. Mas existia um problema. Uma piscina não é formada apenas pela água que conseguimos ver. Debaixo dela existem condutas, aberturas e estruturas que fazem a água circular. Essas zonas não apareciam numa busca feita à superfície. Quando o dia terminou, Cristina continuava desaparecida. O aquaparque era o último lugar onde tinha sido vista. E 2 dias depois, o recinto estava novamente a receber famílias. Quinta-feira, 29 de julho. Enquanto a família de Cristina continuava à procura, Frederico de Mendonça Duarte entrou no aquaparque. Tinha a mesma idade, 9 anos. Para quem chegou naquele dia, o parque apresentava a imagem habitual de um destino de verão. Piscinas abertas, crianças a brincar e famílias que acreditavam estar num espaço preparado para as receber. Depois Frederico deixou de ser visto. As portas foram fechadas. A polícia foi chamada. O recinto voltou a ser procurado. Desta vez a busca decorria sob uma pressão diferente. Cristina já estava desaparecida havia 2 dias. A família dela continuava sem respostas. Agora, outra família procurava um filho da mesma idade, no mesmo espaço. Os visitantes deixaram de ser apenas testemunhas de um desaparecimento. Passaram a fazer parte de um recinto fechado, enquanto as autoridades tentavam perceber se alguém tinha saído com Frederico ou se a explicação continuava escondida dentro do parque. A hipótese de rapto reapareceu. Se alguém tivesse levado Frederico, poderia ainda estar nas proximidades, mas desta vez existia uma repetição impossível de ignorar. 2 crianças, a mesma idade, o mesmo parque, 2 dias de intervalo. A primeira busca não encontrara Cristina. A segunda também não encontrava Frederico. E essa coincidência obrigou as equipas a reconsiderar aquilo que parecia já ter sido afastado. Se as crianças ainda estivessem dentro das piscinas, porque não eram visíveis? A pergunta mudou o sentido da procura. A atenção voltou-se para as estruturas ligadas ao sistema hidráulico. Para chegar ao interior dessas zonas, não bastava mergulhar ou observar o fundo. Horas depois,
uma das piscinas foi esvaziada. Na madrugada de sexta-feira, 30 de julho, Cristina e Frederico foram encontrados nas tubagens. As crianças nunca tinham saído do parque. Não existia um raptor. O perigo estava debaixo da água. Uma piscina precisa de retirar, tratar e devolver água continuamente. Para isso, utiliza bombas, condutas e aberturas por onde a água é conduzida. Essas aberturas devem permanecer protegidas. O perigo não depende apenas do tamanho do tubo. Depende da velocidade da água, da concentração da força e da possibilidade de uma pessoa alcançar diretamente uma zona que deveria estar isolada. Quando a proteção funciona, o utilizador não entra em contacto com o ponto de aspiração. Quando falha, uma estrutura invisível para quem está a brincar pode tornar-se mais forte do que a capacidade de reação de uma criança. No processo civil, movido mais tarde pela família de Frederico, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que o acidente esteve ligado à deslocação de uma das grelhas protetoras colocadas numa das caldeiras do chamado Ribeirão. A peça podia parecer secundária. A sua função não era. A grelha separava os utilizadores de uma estrutura ligada à circulação da água. Quando deixou de proteger a abertura, o sistema tornou-se acessível. Foi assim que uma busca visual podia falhar. Olhar para a superfície e para o fundo não era o mesmo que abrir uma tubagem. Uma criança podia desaparecer da zona visível sem abandonar o recinto. A descoberta respondeu onde estavam Cristina e Frederico, mas abriu uma pergunta ainda mais grave. Por que razão aquela estrutura só foi examinada dessa forma depois de uma segunda criança desaparecer? Se valoriza casos portugueses investigados com documentos e sem sensacionalismo, inscreva-se no arquivo criminal. Entre terça e quinta-feira, Cristina continuou desaparecida. Não existia prova pública de que tivesse saído do aquapark. A hipótese de rapto ganhara força porque as buscas nas zonas visíveis não tinham revelado outra explicação. Mas procurar a água não era o mesmo que inspecionar todas as estruturas que faziam parte da piscina. Os registros públicos acessíveis não identificam quem decidiu manter ou retomar a atividade do parque. Também não esclarecem se o recinto encerrou temporariamente depois do desaparecimento de Cristina, nem quais medidas técnicas foram adotadas durante esse intervalo. Por isso, não é possível atribuir essa decisão a uma pessoa concreta. O resultado, porém, está documentado. Na quinta-feira, o aquapark estava novamente a receber visitantes. Foi nesse intervalo que Frederico entrou no recinto e se tornou a segunda vítima. Depois da descoberta, a resposta institucional foi imediata. Em 30 de julho, o Ministro do Comércio e Turismo anunciou o encerramento imediato do Aquaparque do Restelo e vistorias a todos os parques aquáticos do país durante o verão. A diferença entre os dois momentos tornou-se inevitável. Depois do desaparecimento de Cristina, a investigação avançou para a possibilidade de ela já não estar no parque. Depois do desaparecimento de Frederico, tornou-se impossível ignorar que o próprio parque podia esconder a resposta. Não é possível afirmar que uma inspeção completa às tubagens na terça-feira teria encontrado Cristina com vida. Também não é possível afirmar quem possuía informação suficiente para ordenar o encerramento. É possível afirmar outra coisa. A causa do primeiro desaparecimento ainda não estava esclarecida quando novas famílias entraram no recinto. E foi nesse intervalo que ocorreu o segundo desaparecimento. A tragédia não expôs apenas uma falha física no aquapark. Também mostrou como era difícil determinar quem devia controlar cada parte daquela atividade. Licenciamento, construção, funcionamento, vigilância, manutenção e fiscalização técnica. Depois das mortes, essas perguntas passaram a ocupar o debate público. Não bastava saber se existia uma grelha. Era necessário saber quem verificava a sua fixação, com que frequência e segundo quais critérios. Expôs um setor que funcionava sem regulamentação técnica específica para aquele tipo de recinto. Em 1993, os parques aquáticos estavam abrangidos por regras gerais para espetáculos e divertimentos públicos que remontavam a 1959. Essas normas não eliminavam os deveres de segurança, mas tinham sido criadas décadas antes da expansão de parques com escorregas, bombas e sistemas hidráulicos próprios. E a preocupação já existia. Em 1991,
o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor promoveu uma campanha de sensibilização sobre os perigos dos parques aquáticos. 2 meses antes da tragédia, a revista Proteste, da DECO, publicou um aviso sobre falta de segurança neste tipo de instalações. O alerta não prova que alguém conhecesse a grelha deslocada no aquaparque do Restelo. Prova que o problema da segurança no setor já era público antes das mortes. Depois do caso, as vistorias e a discussão legislativa aceleraram. Em fevereiro de 1995, o provedor de justiça advertiu para a manutenção de um vazio legislativo e regulamentar e pediu prioridade à criação de regras próprias. A legislação específica chegou em março de 1997. Passou a definir condições para licenciamento, fiscalização, vigilância, circulação da água e proteção das aberturas de aspiração, quase 4 anos depois das mortes. O risco que antes estava disperso entre normas gerais passou finalmente a ter exigências próprias. Para Cristina e Frederico, essas regras chegaram tarde. A investigação criminal concentrou-se na administração do parque, nas obras e no sistema hidráulico. Em novembro de 1994, o Ministério Público admitia a existência de homicídio por negligência. Mais tarde, 2 gerentes do aquaparque e um responsável ligado às obras ou à manutenção das instalações foram pronunciados para julgamento. Entre os crimes referidos na cobertura judicial estavam o homicídio por negligência e a violação das regras de construção. A pronúncia não significava uma condenação. Também não era uma decisão simbólica. Indicava que o processo tinha ultrapassado a fase em que as acusações podiam ser rejeitadas por falta de indícios. Existia matéria suficiente, segundo o juiz, para que os factos fossem discutidos numa audiência. Era precisamente por isso que o julgamento importava. Só ali seria possível confrontar perícias, testemunhos, decisões de manutenção e responsabilidades de gestão. Significava que um juiz considerava existirem indícios suficientes para o caso avançar para julgamento. Era nessa audiência que a acusação teria de apresentar as provas, as defesas poderiam contestá-las e um tribunal decidiria se existia responsabilidade criminal pelas mortes. Mas a instrução prolongou-se durante cerca de 4 anos. Só em novembro de 1998, o processo foi enviado para julgamento. Já era tarde. Em janeiro de 2000, o processo foi arquivado por prescrição. O Ministério Público anunciou recurso e as famílias contestaram a decisão. Em dezembro desse ano, o Tribunal da Relação confirmou que o procedimento criminal não podia prosseguir. Prescrição não é absolvição, também não é condenação. Significa que o Estado deixou passar o prazo dentro do qual podia realizar o julgamento. O processo não concluiu que os arguidos eram inocentes, também não concluiu que eram culpados. Essa decisão nunca existiu. A ausência de julgamento deixou 2 questões separadas sem resposta. A primeira era técnica. Quem tinha o dever concreto de impedir o acesso àquela estrutura? A segunda era criminal. Alguma dessas pessoas tinha agido com negligência suficiente para responder pelas mortes? O processo reuniu acusações e indícios, mas terminou antes de produzir uma resposta definitiva para qualquer uma dessas perguntas. A demora provocou ainda uma resposta disciplinar. Em 18 de janeiro de 2000, o Conselho Superior da Magistratura decidiu instaurar um processo disciplinar ao juiz ligado à instrução do caso. Nada disso recuperou o julgamento. No aquaparque, as tubagens acabaram por ser abertas. O processo criminal, não. A família de Frederico procurou outra resposta nos tribunais. Em 14 de julho de 1994, avançou com uma ação contra o Estado por omissão na criação de legislação específica para parques aquáticos. A questão era diferente da ação criminal. Não procurava condenar um gerente ou um responsável técnico pelas mortes. Procurava saber se o Estado devia responder civilmente por não ter criado regras adequadas para aquela atividade. Em 7 de maio de 2002, o Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu responsabilidade civil do Estado no caso. Pouco depois, em 29 de julho de 2002, o Estado celebrou uma transação no chamado Caso Aquaparque. O acordo foi depois junto ao processo e homologado. A resposta civil permitiu uma compensação às famílias. Foi uma resposta à omissão legislativa atribuída ao Estado.
não uma sentença sobre a responsabilidade criminal dos responsáveis pelo parque. Os dois processos tratavam dimensões diferentes da mesma tragédia. O acordo encerrou o conflito indenizatório. Não explicou por que o processo criminal perdeu o prazo, nem substituiu a audiência que nunca aconteceu. Não substituiu uma decisão criminal sobre a culpa individual. Entretanto, o Decreto-Lei nº 65/97 e o Decreto Regulamentar nº 5/97 já tinham criado regras específicas para recintos aquáticos. O país transformou o risco em legislação. Fez isso depois de Cristina e Frederico. Cristina entrou no aquaparque numa terça-feira de verão. Frederico entrou na quinta-feira. Tinham 9 anos. Deveriam ter regressado a casa cansados, molhados e com histórias para contar. Nunca regressaram. A descoberta nas tubagens explicou onde estavam e revelou a falha física associada ao acidente. O parque foi encerrado. As vistorias avançaram. Portugal criou regras específicas para recintos aquáticos. Essas medidas alteraram o futuro. Passaram a existir exigências mais claras para aberturas de aspiração, grelhas, circulação da água e fiscalização. Mas nenhuma regra posterior consegue regressar à terça-feira em que Cristina desapareceu. Nenhuma vistoria posterior consegue regressar à quinta-feira em que Frederico entrou. Mas a resposta criminal nunca chegou. 3 arguidos foram enviados para julgamento. Nenhum chegou a ser julgado. A prescrição impediu uma decisão sobre a culpa. E permanece a contradição que atravessa toda esta história. Cristina desapareceu dentro de um recinto delimitado. 2 dias depois, sem que esse desaparecimento estivesse explicado, Frederico entrou no mesmo parque. Os registros públicos não identificam quem tomou todas as decisões naquele intervalo e identificam o resultado. Uma família continuava a procurar a filha. O parque estava novamente a receber crianças e uma segunda família perdeu um filho. Cristina e Frederico não eram apenas os nomes de um processo, de uma lei ou de uma falha técnica. Eram 2 crianças de 9 anos. O país mudou as regras depois. Para eles, chegaram tarde. Se considera importante preservar casos portugueses como este, deixe o seu like, partilhe o vídeo e inscreva-se no Arquivo Criminal. Até à próxima. Fiquem ligados.